O ponto no sistema cartesiano ortogonal nada mais é do que uma correspondência bionívoca. E o que seria uma correspondência bionívoca? Correspondência 1 a 1, ou seja, que associa elementos de dois conjuntos tal que elemento de um tenha único correspondente no outro. Daí um ponto, ele vai ser formado por um ponto da nossa reta da abscissa, que é a reta x, e também um ponto da nossa ordenada, que é a reta y. E a maneira que eles são organizados sempre são dessa maneira aqui, ó. Em primeiro lugar, sempre vem um x, e em segundo, o y. Eu trouxe aqui um exemplo que diz marcar os pontos no plano. Por exemplo, como nessa letra A, como iremos marcar esse ponto 0, 0? Veja que o ponto 0 em x e em y, caso esse ponto apareça, sempre será a origem, que será a intersecção da ordenada com a abscissa. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Ponto A localizado aqui, na origem, certo? Esse ponto 3, 2, que eu vou chamar de ponto B, como é que iremos marcar no nosso plano cartesiano? Veja que o x, ele é sempre o primeiro a aparecer, e é o 3. Então, vamos aqui na nossa abscissa, x, marcamos 3. E a nossa ordenada será o 2. Então, vemos em y, positivo, veja que o 2 é positivo, então acima do 0. Contamos 1 e 2 e marcamos também. Então, a partir desses dois pontos, traçamos retas, onde que o ponto nada mais é do que a intersecção entre essas duas retas. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de ponto B. Ponto esse que é o ponto correspondência bionívoca 3x 2 para y. Letra C. O ponto menos 1 e 0. Primeiro que aparece sempre aqui, ó, será o x. Daí vamos aqui na nossa abscissa, marcamos menos 1. Nosso y é 0. Então ele não vai, em hipótese alguma, adquirir valor maior. Então nosso ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui de C, será simplesmente em cima aqui, ó, do menos 1. Letra D, vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Ponto D que está localizado em menos 2 e menos 3. Menos 2 em x. Então eu venho aqui em x, marco o ponto menos 2. E em D, menos 3. Então eu venho aqui, ó, na ordenada y e marco menos 3. Então a partir daqui eu traço reta perpendicular ao plano y da mesma forma em x, onde que a intersecção dessas duas retas será exatamente nosso ponto D. E finalmente o último exemplo aqui, letra E, que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. 2 para x, eu venho aqui em x, marco o ponto 2. E em y é menos 1. Então na ordenada y, marco menos 1. E o ponto E nada mais será do que a intersecção entre as retas, que será perpendicular a y e também a x, que é o nosso 2 aqui, ó. Então essa intersecção vai ser nosso ponto que será para abscissa, nosso ponto será 2, e para y nosso ponto menos 1.